6 de agosto de 2025, nesta quarta-feira da 18ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a festa da Transfiguração do Senhor. Meus queridos ouvintes da Rádio Rainha da Paz, queridos seguidores de minhas redes sociais, sintam-se todos bem acolhidos. Que alegria nos encontrarmos nesta manhã desta quarta-feira para meditarmos o mistério da vida de Cristo e também meditarmos a sua palavra, né? Nós celebramos essa festa litúrgica tão importante hoje e todos os textos que nós acompanhamos na liturgia de hoje, nós vamos refletir, evidente, a primeira leitura, mas todos os textos nos farão convergir para esse mistério, o que é a transfiguração de Jesus, né? Iniciemos este nosso encontro de hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura da segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículos do 16 ao 19. Caríssimos, não foi seguindo fábulas habilmente inventadas que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim por termos sido testemunhas oculares da sua majestade. Efetivamente, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando do seio da esplêndida glória se fez ouvir aquela voz que dizia: Este é o meu Filho bem-amado, no qual ponho o meu bem-querer. Esta voz nós a ouvimos vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. E assim se nos tornou ainda mais firme a palavra da profecia, que fazeis bem em ter diante dos olhos, como lâmpada que brilha em lugar escuro, até clarear o dia, e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, então vamos nos voltar para esse texto e a partir dele meditar esse mistério tão bonito da transfiguração de Jesus, né? É evidente que acho que todos vocês devem saber, né? Este evento da transfiguração aconteceu quando Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, né? E os levou até em cima do monte. A Bíblia não fala qual foi o monte, mas a tradição nos aponta ser o Monte Tabor, né? E lá Jesus se transfigura, né? Diante desses três apóstolos, aquela experiência teofânica fantástica, como que se Jesus mostrasse a sua face natural como Filho de Deus. O que o Filho de Deus é na eternidade, ele se revelou, ele mostrou, né? Porque, é claro, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, é a segunda pessoa da Trindade que se encarnou, que se tornou ser humano, né? Então a humanidade como que fez esconder o poder da divindade. E em cima do Monte Tabor, Jesus ele escondeu a sua humanidade e deixou que os apóstolos vissem a sua divindade. Por isso que eles se assustam, eles abaixam a cabeça, eles não suportam, porque o reflexo, né, o esplendor da divindade que ali é mostrada, né, é muito forte, é muito grande para a pequenez desses apóstolos. Então foi essa experiência. No fundo, eles tiveram a experiência do céu, né? No céu nós veremos Deus face a face, tal como Ele é, nos diz a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, né? Lá nós o veremos tal como Ele é, porque nós nos tornaremos semelhantes a Ele, como éramos antes do pecado, né? Mas agora nós somos limitados para poder contemplá-lo, né? Então foi esse evento, que nós celebramos hoje, né? Então vamos acompanhar um pouquinho esse texto que foi proclamado. Também antes só de comentar o texto, eu quero dizer a vocês que
Talvez você possa ir à missa em alguns lugares e ouvir outra leitura. Tem duas opções de leituras para hoje, né? Como cai durante a semana, nós celebramos em grau de festa, então só se proclama uma leitura, né? Mas existe uma outra leitura possível do Antigo Testamento, mas eu escolhi essa, que eu acho muito mais relevante na ocasião da celebração, né? Muito bem, não foi seguindo fábulas. Olha só, aqui nós vemos esta palavra no grego, algumas bíblias traduzem por fábulas, outras por lendas, né? No grego é mythoi, né? Mitos, né? Histórias, né? Então não foi seguindo mitos. Aqui Pedro está afirmando que a fé cristã não se apoia em fatos mitológicos, em fábulas, em historinhas. A fé cristã se apoia em fatos reais, tá? Outro dia, uma vez eu escutei de um senhor lá da minha paróquia de origem. Uma vez, eu lembro até hoje, numa pregação dele, né? Aqueles que são fortes na fé, mesmo que se descobrissem que não houve ressurreição, que não houve, que Jesus estivesse morto, nós ainda estaríamos firmes e creríamos. Na verdade, isso foi um grande equívoco, né, por parte dele. Por quê? Porque a nossa fé, ela é sustentada pelo testemunho da realidade. Nossa fé é fundamentada no evento da paixão, do mistério da Páscoa, a paixão, a morte, a ressurreição, ou antes disso, o mistério da encarnação, ou seja, Deus se fez ser humano concretamente, de tal modo se fosse descoberto que nada disso existiu, a fé se dilui, acaba. Porque nós nos baseamos no testemunho, na concretude dos acontecimentos. Tá? Então Pedro está dizendo o quê? Nós não foi nos fundamentando em historinhas que contam por aí, né? Que nós deixamos vocês conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? O que ele está dizendo? Pedro está dizendo assim: nós fomos testemunhas oculares, nós vimos o fato concreto das coisas, né? Ele se refere à parousia, né? A vinda gloriosa de Cristo, mas a transfiguração já é uma antecipação da segunda vinda, tá? A transfiguração é uma antecipação. O Jesus que vai voltar no fim dos tempos foi o mesmo que veio na primeira vez, que se transfigurou diante dos apóstolos. E Pedro se identifica como uma testemunha ocular, né? Epoptes, né? Ou seja, ocular, ele viu, tá? E ele viu e ele testemunha de maneira segura. Então é interessante. Minha gente, a fé cristã tem base sólida, tá? A fé cristã nasce da experiência real que os apóstolos tiveram com Jesus Cristo. Por isso que a nossa igreja se diz apostólica. Por quê? Porque ela ensina o que ela recebeu dos apóstolos e o que os apóstolos, por sua vez, testemunharam de Jesus. Ouviram de Jesus, viram. Depois o versículo 17 vai falar assim: ele recebeu honra, glória da parte de Deus Pai, quando a voz da glória majestosa se dizia: este é o meu filho bem amado, no qual eu pus o meu agrado. A voz da glória majestosa é a voz do Pai, né, minha gente? A voz do Pai que diz a Jesus de Nazaré: esse é o meu filho. Ou seja, aquele homem, Jesus de Nazaré, é o Filho eterno de Deus Pai, que habita com o Pai desde toda a eternidade.
é Deus encarnado. E Jesus recebe honra e glória, né? Sinais de que ele pertence à mesma natureza do Pai, a natureza divina. Jesus não é... O que quer demonstrar esse evento da transfiguração? Né? Quer mostrar que Jesus é de natureza divina. Ele não é um rabino, um mero rabino, um mero mestre, ou um mestre qualquer. Mas ele é Deus, que se tornou um de nós. E nesse momento da transfiguração, ele escondeu a sua humanidade e mostrou o que ele é na sua essência. Deus. Olha que bonito, né? Esta voz nós ouvimos vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Então, a cena que se refere à transfiguração é um evento que os apóstolos realmente presenciaram. Tá? Quando fala Monte Santo aqui, é claro, é uma alusão à experiência de Moisés, né, no Monte Sinai, que Moisés também chama de Monte Santo, né? Então, minha gente, eles viram e ouviram. Não foi imaginação, invenção. Foi uma revelação concreta. Interessante isso. Nós olharmos para a nossa experiência religiosa, né? Nós fazemos a mesma coisa pela fé. Nós vemos Jesus por meio da ação dos sacramentos. Por isso que os sacramentos, eles necessitam de matéria. O óleo, a água, o pão, o vinho, as mãos que se impõem. Depois, para entender, a questão da matéria, a questão da visibilidade, é possível ver por meio dos sinais sacramentais. É possível ouvir a Deus por meio da palavra anunciada e pregada pela igreja. Nós fazemos a mesma experiência. É claro que eles fizeram a experiência com Jesus encarnado, que se transfigurou. E nós fazemos a experiência com esse mesmo Jesus por vias sacramentais. Bonito isso, né? Então, aí ele continua: nós temos ainda mais confirmada a palavra dos profetas, e fazeis bem prestar atenção a ela, como a uma lâmpada que brilha em lugar escuro. Olha que bonito isso, né? O Antigo Testamento é agora mais seguro, pois se confirmou com o Novo, em Cristo, né? Tudo que se cumpriu no Monte Sinai com Moisés, lembra? Essa semana nós ouvimos a face de Moisés que se transfigurou depois de ter um encontro com Deus. E tudo que aconteceu em Moisés, em Cristo, aconteceu na sua totalidade. Cristo não se transfigurou somente o rosto, como Moisés, mas todo o seu corpo, porque ele é todo inteiro Deus. Bonito? A lâmpada é o símbolo da Escritura, brilha na escuridão, orienta até que a estrela da manhã, imagem de Cristo, nasça no coração dos fiéis, né? Então nós vemos aqui, que agora nós caminhamos sob a iluminação da palavra, até que um dia seremos iluminados pelo próprio Cristo, quando estivermos nos céus. Então, minha gente, esse texto de hoje, muito bonito, vem nos falar da questão do testemunho também, para nós aprendermos um pouco que nós precisamos também dar testemunho dessa luz de Cristo que deve habitar em nós. Um questionamento para nós, né? Qual testemunho nós temos dado diante das pessoas? Com o nosso jeito de ser, com o nosso jeito de falar, com o nosso jeito de tratar os outros. Nosso testemunho é um testemunho que faz com que os outros tenham desejo de Deus, sede de Deus. Para a gente pensar um pouco. A fé não se baseia em invenções. Então, hoje, a gente vê que as pessoas, elas questionam tudo, não é?
As pessoas questionam tudo hoje em dia. E as pessoas esquecem das experiências históricas, dos tantos milagres que nós tivemos na igreja. Vou dar um exemplo para vocês. A questão da Eucaristia. Se a gente olhar os nossos irmãos protestantes, as igrejas protestantes que surgiram depois do século XVI, eles não creem na Eucaristia. Pede para um protestante se ajoelhar diante de uma hóstia consagrada. Para ele vai ser uma aberração aquilo, para ele vai ser uma idolatria, porque para ele não é o corpo e o sangue de Cristo aquilo. Né? Aliás, nós católicos não nos ajoelhamos diante de imagens, porque as imagens feitas de resina, de gesso, de cera, não sei do que, de madeira, aquilo lá são fotos, a gente não pode se ajoelhar. O ato de se ajoelhar é um ato de adoração. Eu não posso me ajoelhar diante de uma imagem, mas eu devo me ajoelhar diante da Eucaristia. Vocês conseguem entender a diferença? Só que um protestante não se ajoelha nem diante de imagens, como nós, e ninguém deve fazê-lo. Mas eles também não se ajoelham diante da Eucaristia. E nós nos ajoelhamos diante da Eucaristia, porque é o próprio Cristo. Por que eu estou falando disso daí agora? Porque ao longo da história, nós já tivemos diversos milagres eucarísticos, testemunhas oculares, isso que está falando o texto de hoje. Hóstias que nas mãos dos sacerdotes, quando celebravam a missa e erguiam a hóstia da hóstia começava a escorrer o sangue, publicamente, um monte de gente na igreja. Hóstias que se transformaram de maneira miraculosa em pedaços de carne, como o milagre de Lanciano, né, na Itália. Depois, vou dar um desafio para vocês, já que a gente está falando disso, né? Pesquisem na internet, no Google, no ChatGPT, não sei, qualquer outro instrumento de pesquisa, quais são os milagres eucarísticos. Você vai ver ao longo da história quantos milagres eucarísticos aconteceram publicamente. E tem gente que não crê na Eucaristia hoje. Pra gente ver. Minha gente, a nossa fé, ela é sólida. Ela é sólida. Nós não cremos em invenções. Nós cremos em coisas concretas. A gente pega, por exemplo, os santos. Os santos que a igreja declara santos, né? Pessoas que falecem, a igreja declara, esses estão nos céus. Por quê? Porque puderam intermediar milagres. Quem realiza o milagre é Jesus Cristo. Mas puderam intermediar com a sua oração no céu. A igreja canoniza uma pessoa depois de comprovado milagres que passaram pela intenção daquela pessoa. E olha, a investigação da vida de uma pessoa e dos milagres é uma investigação muito minuciosa. Digita, por exemplo, pega um santo da sua devoção, por exemplo, Carlo Acutis, que vai ser canonizado agora nesses próximos dias. Digita lá quais milagres foram atribuídos a Carlo Acutis. Você vai encontrar no relato dos milagres. E são coisas que a ciência não explica. E a ciência testifica, nós não sabemos como aconteceu. Todos os santos são assim, a não ser os santos mártires, né? Que morreram dando a vida por Cristo, não precisa nem de milagre comprovado, que já são canonizados instantemente. Mas os outros santos, pode digitar. Né? Santa Paulina, que é considerada santa brasileira, embora não seja, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, aqueles que são mais contemporâneos a nós, né? São Pio de Pietrelcina. São coisas fantásticas, gente. E ainda assim tem gente que não é católico. Vocês conseguem entender? Mas ainda se faz necessário o testemunho
ocular, ver as coisas. Eu, partilhando um pouquinho do meu testemunho místico, eu não preciso de milagre, de mais milagres de santos ou mais coisas para acreditar que existe um Deus que age diretamente na minha vida, num mundo que tem bilhões de pessoas. Eu já experimentei Deus agindo diretamente e exclusivamente na minha vida. Você já experimentou? Eu já experimentei concretamente. De modo que eu posso dizer, aconteceu isso porque foi Deus. Eu já experimentei e continuo experimentando muitas vezes isso. Eu não tenho dúvida de Deus. Você tem? Eu não tenho dúvida da companhia de Deus, da presença de Deus, da ação direta de Deus na minha vida. E você tem? A gente tem que ter testemunho das coisas da gente. A gente tem que ter testemunho. Né? Muito bonita a liturgia de hoje, né? A questão do testemunho da fé, da parte concreta, objetiva da fé, né? Do ato de crer. E também esse texto vai nos falar da questão da experiência, né? Eu já experimentei Deus dessa maneira, vamos dizer assim, mística. Eu experimentei Deus muitas vezes, sendo bem sincero com vocês. Mas é uma questão de nós pararmos e estarmos um pouco mais atentos aos acontecimentos. Que a gente vai vivendo de maneira tão desenfreada que a gente não percebe Deus no dia a dia. Né? Ontem aconteceu um fato. Anteontem, na verdade. Anteontem aconteceu um fato. Não vou nem mencionar aqui. Mas quando a gente vai criando intimidade com Deus, minha gente, a nossa vida vai sendo conduzida por Ele. E é isso que o meu desejo como sacerdote é que vocês consigam chegar nesse estágio de perceber a vontade, o desenho de Deus nos acontecimentos das coisas, até mesmo nas coisas difíceis, no sofrimento. Anteontem aconteceu um fato que eu não consegui entender a vontade de Deus. Não consegui entender. E eu pedi para Deus, Senhor, me mostra que isso que me aconteceu, eu não consegui entender o porquê. Eu sempre consigo, mas eu não consegui. Até agora não veio resposta. Até agora não veio resposta. Talvez eu vá saber o motivo daquilo só no dia do juízo, né? Porque tem um motivo, gente. Tem um motivo. Por que Jesus subiu no Monte Tabor hoje com esses apóstolos? Nessa celebração que nós celebramos hoje, a transfiguração. Porque era preciso que eles vissem como é o céu. No céu, aquilo que é fraco aqui, ou seja, a carne humana de Jesus de Nazaré, aquilo que é fraco aqui, no céu é forte. O mesmo Jesus frágil, cuja carne é tão frágil, se transfigurou, mostrou para os 3 apóstolos que estavam lá, uma glória incomensurável. É isso que eles... tudo tem uma razão. Jesus se transfigurou para mostrar por antecedência como vai ser o céu. O céu vai ser uma experiência total de Deus. Alegria eterna, felicidade perfeita. Eu sempre falo, né? A gente tem medo de morrer, né? A gente tem medo de morrer. Mas se a gente conhecesse o que é o céu, a gente teria pressa de morrer. Vários santos falam isso, né? E é isso que Jesus quis mostrar para eles. Eu tenho certeza que no episódio da cruz, depois de Jesus ter morrido e ter ressuscitado, tenho certeza que Pedro, Tiago e João lembrou desse episódio da transfiguração. Muito bem. Que essa palavra de hoje, minha gente, nos leva a refletir vários pontos. Primeiro, que a nossa fé não é
uma ideia abstrata, é uma coisa concreta, né? Depois que nós temos a garantia por este evento da transfiguração vivido de maneira real por esses apóstolos, nós temos a garantia de que existe o céu. Então que essa palavra de hoje nos ajude. Queridos, desejo a vocês um excelente dia, com muita paz, que a luz do transfigurado possa irradiar no seu caminho, iluminar sua vida, também clarificar as trevas do erro, dos pecados e te fazer uma pessoa iluminada. Minha gente, nós precisamos nos tornar iluminados, como assim é Jesus transfigurado. Deus não quer nenhum ponto a menos do que isso. Nós precisamos ser pessoas de luz, pessoas que brilham, não a vaidade, mas que brilham nas virtudes, na presença de Deus, na intimidade com Deus. Deus não quer nada menos do que isso. Ele nos quer por inteiro, para nós inteiros sermos reflexos da sua glória, desde já. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rádio Rainha da Paz, um novo tempo para evangelizar. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.